Aham. Deu certo? Sim, deu. Beleza, estamos vendo sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Hoje, nosso palestrante é o professor Emar Godinho, da Universidade de Brasília. Ele vai falar sobre a conjectura de Norton. Então, é com você a palavra, Emar. Eu vou desligar o vídeo aqui, porque aí minha internet melhora um pouco, né? Ué, cadê? Tá aqui. Pronto. Estão vendo os slides, né? Sim, vamos. Bem, pessoal, os slides estão em inglês, mas eu vou lendo eles em português, eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Então, o título é sobre a conjectura de Norton e o panorama geral da conferência tem esses 6 pontos aqui, né? Vou começar com algumas definições e qual é o problema geral dessa área, alguns comentários sobre resultados anteriores, qual é a conjectura de Norton e o que nós estamos provando. Tem agora esses duas condições aí, C tal e D tal, que vai fazer sentido mais na frente. E com elas eu vou mostrar 2 teoremas que têm relação com o nosso teorema principal, alguns resultados auxiliares comuns e uma ideia da demonstração. Emar, desculpa, Vale? posso interromper um minutinho? Tem Claro. como você colocar a apresentação em tela cheia? Ah, posso tentar. Opa. Acho que o de baixo. Melhorou? Melhorou, obrigado. Ah, tá ótimo. Tá bom. Então, nosso objeto de estudo é formas aditivas de grau K em N variáveis. Eu não sei se vocês veem a mãozinha aqui, não. Sim, Dá sim, pra vemos, sim. Pois é, só para eu... Dá para ver sim. Ah, tá bom. Então, isso aqui é o que nós vamos estudar. Na minha área, tradicionalmente chama de forma aditiva, mas é uma forma diagonal, porque vem daquelas questões dos problemas de Warrens, né? Quantas késmas potências eu consigo somar, então é um problema aditivo. Então foram colocados coeficientes para ficar mais geral, né? Mas, então, esse tipo de forma da diagonal também a gente chama de forma aditiva, e meu interesse é no corpo dos números p-ádicos. Os coeficientes são inteiros. Podem ser p-ádicos também, porque eu vou fazer congruências, né? Então tanto faz. E o problema geral quando eu estudo essas formas aditivas, diagonais? O que eu quero é encontrar cota para o número de variáveis, tá? Que eu chamo de gama estrela de Kp, de tal forma que esse número natural aqui, gama estrela, é uma cota para o número de variáveis. Toda vez que eu tiver uma forma que o número de variáveis é maior que esse gama estrela de Kp, eu garanto que tem um zero não trivial p-ádico, tá bom? Isso aqui sempre existe, sempre existe. É diferente dos reais, por exemplo, claro, né? Que eu posso somar quantos quadrados eu quiser e nunca vou ter um zero. Mas nos p-ádicos não. Nos p-ádicos tem uma cota. E é claro, se eu pegar o máximo de todos esses gama estrela Kp, eu vou chamar de gama estrela de K. Então, o que eu quero? Se eu estou trabalhando nessa área, eu quero estimativas para isso daqui. Qual é o número de soluções, qual é o número de variáveis mínimo que garante solução p-ádica para qualquer forma diagonal de grau K? E qual é o número de variáveis mínimo que garante que qualquer forma tem solução em qualquer corpo p-ádico, né? Então, esses são os 2 problemas principais, né? Aqui eu tenho alguns resultados. Por exemplo, Hasse são os resultados mais clássicos. Hasse provou que se eu tenho formas quadráticas, bastam 5 variáveis, eu garanto solução em todos os corpos p-ádicos.
Lewis mostrou que para cubos bastam 7 variáveis. E, em geral, na década de 60, Davenport e Lewis mostraram o seguinte, que gama estrela de K é limitado por K ao quadrado mais 1. Isso aqui era uma conjectura de Artin, dizendo que isso aqui era verdade, então eles provaram para formas diagonais. E, além disso, se K mais 1 for um primo, então eu tenho igualdade. Gama estrela de K é K ao quadrado mais 1, quando K mais 1 for primo. Então tem esse resultado aqui de Gray e Schola, que mostraram aqui, que gama estrela de 5 é 16. O Bierstead e Norton mostraram que gama estrela de 7 é 22, de 11 é 45. E Norton mostrou que gama estrela de 9 é 37. Aqui eu coloquei resultados de Davenport e Lewis da igualdade quando o K mais 1 é primo, né? 6 mais 1 é 7, então dá igualdade. O 11 aqui, o 12 mais 1, 13, tá vendo? Todos são primo menos 1, então eu tenho igualdade do teorema deles. Tem infinitos dessa forma. E o Michael Knapp provou mais recentemente, para 13, 14, ele está tentando ver se ele consegue fechar, eu até participei disso, se conseguimos fechar para uma cota de K, né? Se eu tenho para todos os menores com certo valor, eu consigo calcular todos. Não é uma tarefa simples, mas observa o seguinte, a variação, né? 13, gama estrela de 13 é 53, de 14 é 71, de 15 cai, tá vendo? Para 61, 17 é 52, 19, 58, 20, 241, 21 cai para menos da metade, 106, tá vendo? É uma variação tremenda. 24, 289, 25, 101. Então, não tem um padrão de comportamento, né? Varia demais isso daqui. Tá bom. A conjectura de Norton é a seguinte, que gama estrela de K é sempre congruente a 1 módulo K. Para todos esses valores que eu listei acima, na verdade são infinitos valores, né? Por exemplo, se eu pego K mais 1 é primo, então gama estrela é K ao quadrado mais 1, que é congruente a 1 módulo K, né? Claro. Então, isso é verdade para infinitos valores de K. Então, ele fez essa conjectura, todos os valores que se conheciam eram verdade. Mas em 74 apareceu esse primeiro contra-exemplo, Bovei. Gama estrela de 8 é 39, que é congruente a 7, módulo 8. Né? O NEP, em 2011, mostrou que gama estrela de 32 é 524, que é 12, módulo 32. E o NEP, o Paulo Henrique e a Daiane, mostramos que gama estrela de 54 é 1049, que não é 1, módulo 54. Então, temos esses 3 contra-exemplos, tínhamos até o momento, né? Então, nosso teorema aqui é mostrar que se eu tenho tal maior ou igual a 2, o inteiro, então existem infinitos primos para os quais, se eu fixar K igual a Q tal Q menos 1, nós vamos ter gama estrela de K não congruente a 1, módulo K. Então, existem infinitos primos, né? E cada primo gera um grau K. E para esse grau K, gama estrela de K não é congruente a 1. Esse é um trabalho conjunto com o Michael Knapp e foi publicado esse ano no Michigan Journal. Mas, na verdade, o que nós provamos foi o seguinte, as condições C tal aqui e D tal que eu comentei no início. Olha o seguinte, vamos devagar aqui. Espera aí, deixa eu beber uma aguinha aqui. Olha, vamos supor que eu tenho tal maior ou igual a 2, fixado. E agora eu começo com uma lista de primos, a partir de 7 até tal mais 1. Pego todos os primos ímpares aí, se existirem nesse intervalo. E eu digo que um primo Q satisfaz a condição C tal, se o seguinte for verdade.
Q for congruente a 3, módulo 4. Q é congruente a 2, módulo P. Para todos os P's nesse intervalo aqui, eu incluo também o 3 e o 5. Q é congruente a tal mais 1, tá? Porque eu começo fixando tal, né? E agora outra condição mais técnica aqui, quando eu escrevo o grau que me interessa, né? Q tal vezes Q menos 1, eu tenho que ter isso, né? Raiz oitava de K dividido por log de K ao quadrado tem que ser maior que 12 tal mais 1. Tá bom? Ó, bem, como tal é maior ou igual a 2 e fixado, eu vou conseguir um primo onde isso aqui vai passar, né? Tá certo? Então, isso aqui vai ter alguém. E o que eu vou provar é o seguinte. Fixo tal maior ou igual a 2. Se tal não for divisível por 4, então eu tenho que gama estrela de K vai ser igual ao gama estrela de KQ, né? Lembra que o K é isso aqui, né? O K é isso daqui. Então, para esse Q, o gama estrela de K vai ser igual a ele, quer dizer, ele vai ser o máximo, e ele não é congruente a 1 módulo K. Para todo primo satisfazendo a condição C tal, tá bom? E se tal é divisível por 4, então isso aqui continua verdade para uma infinitude de primos satisfazendo essa condição, tá bom? Então esse conjunto C tal tem infinitos primos lá, e toda vez que tal não é múltiplo de 4, isso aqui vai acontecer. Mas se tal for múltiplo de 4, não vai ser para todos os primos lá, mas mesmo assim, ainda vou ter uma infinidade de primos satisfazendo isso. Agora, a condição de tal. Tem uma pequena variação aqui, e olha o resultado dessa variação. Eu fixo tal, mas agora tal mais 1 é um primo. E eu pego de novo os primos entre 7 até tal mais 1, que é primo. Então, se tiver todos os primos aqui nesse intervalo, né? Se tiver algum, não tem importância, eu digo que um primo satisfaz essa condição, se isso aqui for verdade, a mesma coisa que eu tinha antes, né? Mas só que eu vou até PT menos 1, eu excluo esse daqui, tá? Que é congruente a 1 módulo PT, que é esse daqui, acrescento isso daqui continua igual, tá bom? Então, faço essa pequena mudança aqui, se tal mais 1 for primo. E o resultado é o seguinte. Eu pego um tal maior ou igual a 2, o inteiro, de tal maneira que tal mais 1 é primo. E pego um primo satisfazendo, um primo Q, satisfazendo a condição de tal, e fixo K igual a Q tal vezes Q menos 1. Se tal é divisível por 4, então eu vou adicionar a hipótese de que K mais 1 é composto. E eu vou provar que gama estrela de K é igual a gama estrela de KQ, quer dizer, esse é o maior valor, e que ele é congruente a 1 módulo K. Não é? Nós vamos ver que existem infinitos primos satisfazendo a condição de tal. Então, o que eu provei aqui? Deixa eu voltar aqui só um minuto. Olha esse teorema. Eu mostro que existem infinitos primos que vão me gerar esses Ks da forma Q tal Q menos 1, e para todos eles, para todos esses graus, eles vão ser gama estrela de K, não vai ser congruente a 1 módulo K. Agora eu faço uma pequena variação nesse conjunto C tal, gero um conjunto D tal, e encontro uma família de Ks, de graus, que gama estrela de K é congruente a 1 módulo K. Então, no fundo, o que nós provamos é o seguinte, que o que tem de especial na conjectura de Norton é que ela não tem nada de especial, né? Existem infinitos graus que gama estrela de K vai ser congruente a 1 módulo K, e existem infinitos graus que gama estrela de K não vai ser congruente a 1 módulo K.
Então, como é que a gente vê isso? Alguns comentários aqui, olha, sobre C tal e D tal. As congruências, né, nas condições C tal ou D tal são equivalentes a uma congruência única da forma Q congruente a A módulo, não é? Porque são primos diferentes, né? Tá certo? Então, é como se eu estivesse aplicando aqui o resto chinês, né? Então, eu consigo colocar todas as congruências num formato só. E onde A é primo com esses números todos aqui. Então, o teorema de Dirichlet de primos em progressões aritméticas já garante que existem infinitos primos nessa progressão aritmética. Tá bom? Então, todas essas condições, tanto a C tal como D tal, vou ter infinitos primos lá. Agora, a última parte da condição, né? Porque aqui está me dizendo as condições de equivalência. Deixa eu só voltar aqui, me permitam. Tem essa condição 4 nas duas, condição D tal e C tal, tem o item 4 aqui, né? Que é essa coisa aqui. Essa desigualdade aqui no valor de K, né? Deixa eu voltar. Olha, essa condição aqui, eu pago um preço por ela, né? Para pequenos valores. Por exemplo, se tal for 2, o primo que eu preciso vai ser enorme, né? 10 elevado a 14. Mas, por exemplo, se tal já é maior que 125, qualquer primo ímpar satisfaz isso. Tá bom? Então, ela exige muito, se o tal for pequeno, mas se o tal é grande, todo primo satisfaz isso. Mas o que me importa, basicamente, é que existem infinitos primos que satisfazendo as duas condições, tá bom? Tanto a parte das congruências, que vem daqui, quanto essa parte aqui dessa desigualdade envolvendo K log K. Tá bom, então é só para garantir que realmente existem infinitos primos nisso daí. Agora, alguns preliminares aqui. Eu vou escrever K, sempre eu escrevo K como um P tal K0, não é? Mesmo aquele K nosso que é Q tal Q menos 1, existem os primos que dividem Q menos 1, né? Então, mesmo que esse K pode ser escrito da forma P tal K0, quando P divide Q menos 1. Né? Então, eu tenho esse formato, e eu vou chamar de gama o seguinte, gama vai ser 1, se tal for 0, ou seja, P não divide K, gama é tal mais 1, se tal é maior que 0 e P é ímpar, e gama é tal mais 2, se o P for par, P2, né? E tal maior que 0. Aí eu faço essa pequena mudança aqui, olha. K, eu divido K pelo gama aqui. Né? Os Euclides aqui tem isso. Tá bom. Agora, eu, o Michael, o Paulo e a Daiane mostramos o seguinte. Que gama estrela de Kp é menor ou igual a isso daqui. Quando eu tenho isso aqui, né? É sempre menor ou igual a isso. E a igualdade acontece quando P menos 1 divide K. Não é por isso que nós escolhemos o formato que K vai ser Q tal Q menos 1. Por quê? Porque desse teorema eu já tenho uma igualdade. A parte mais difícil é achar uma igualdade. Né? Então, esse teorema foi o ponto de partida para nós. Né? Já temos uma igualdade para aquele tipo de grau quando o P é igual ao Q. Né? Agora eu preciso que ele seja o maior de todos. Aí que está a graça. Né? Tá bom. Agora, olha, o que se usa normalmente é um lema de Hensel, né? Um tipo de lema de Hensel, que se eu tenho uma forma aditiva de grau K igual a P tal K0, P é um primo ímpar, se essa congruência tem uma solução de tal forma que o AJ, um coeficiente, vezes um XJ, não é divisível por P, então a forma F tem zeros p-ádicos não triviais, tá bom? Tá certo? Então eu preciso que eu tenha um coeficiente aqui
coprimo com P, e a variável correspondente, o valor, também é coprimo com P. Se eu tenho isso, eu consigo levantar essa solução, né, como a gente chama, diz, né, levantar essa solução para uma solução p-ádica. Agora, uma forma aditiva de grau K é dita ser p-normalizada se eu posso escrevê-la da seguinte forma. Olha essa forma 5 aqui. Isso aqui eu sempre posso fazer, né? Porque como o grau de cada variável é K, toda vez que o expoente do primo passar de K, eu posso incluir na variável, né? Não tem problema, eu estou resolvendo em QP. QP é o corpo, né? De característica 0. Então, eu posso dividir por P, posso fazer o que eu quiser. Tá bom? Mas a graça é, eu organizo esses coeficientes de tal maneira que dentro dessa parte aqui, eu só tenho coeficientes coprimos com P. Nessa parte aqui, os coeficientes de F1 também são coprimos com P, mas eu coloquei o P em evidência aqui, e vou fazendo isso até o grau máximo, tá? E vou separando as variáveis dessa forma, né? Ser diagonal tem essa vantagem. E o que Davenport me diz, até agora aqui eu não preciso de normalização nenhuma, né? Não tem nada de especial fazer isso, posso sempre fazer isso. Mas a vantagem aqui é que eu consigo uma cota nas variáveis. Tá vendo? Eu consigo uma cota. Por exemplo, eu sei que o M0, né, olhando para essa forma, quando J é 0, essa forma aqui, F0, vai ter N sobre K variáveis. A forma M0 mais M1 vai ter 2N sobre K variáveis e por aí vai, tá bom? E por quê? Porque pelo lema de Hensel, eu preciso de variáveis aqui, né? Alguém coprimo com P, né? Para ter alguma expectativa de poder usar o lema de Hensel. Então, isso daqui ajuda nisso. E é claro, isso só faz sentido se esse teorema aqui de baixo for verdade, né? Toda forma aditiva é equivalente a uma forma aditiva p-normalizada. Equivalente aqui significa que separa em classes, e se eu consigo, em cada classe, ter uma forma p-normalizada, e se eu consigo solução para uma forma dentro da classe, eu consigo solução para todos dentro da classe, tá bom? Então, nós podemos concentrar nossos esforços nesse tipo de fórmula, da forma 5, com a restrição 6, tá? Então, resultados. Primeiro, de Chevalier, que é bem famoso, né? Eu tenho uma forma, um polinômio homogêneo. Se o número de variáveis for maior que o grau, tem uma solução, né? Teorema de Chevalier. E tem um teorema de Dodson que diz o seguinte: se K divide P menos 1, né? Eu estou olhando para isso aqui. Perdão, se K divide P menos 1 e K é diferente de P menos 1, e T for maior que isso daqui, tá vendo? Eu preciso daquela condição lá, na condição 4 que eu chamei, exatamente para poder aplicar o lema de Dodson, né? Então, a congruência acima tem uma solução, tá bom? Se o T é o número de variáveis aqui, tá bom? Se o número de variáveis for maior que isso aqui, sempre tem solução. No caso de K divide P menos 1 e é diferente de P menos 1, tá bom? São esses lemazinhos que eu vou utilizar. Agora, vou usando o lema de Hensel, basta olhar F, né? Módulo P elevado a gama. Então, o que passar aqui de P elevado a gama, eu anulo e tenho isso daqui. Tá bom. Então, quero usar o lema de Hensel, né? Lema de Beauvais me diz o seguinte: isso aqui é uma forma P normalizada, eu tenho uma cota para o número de variáveis aqui. Se eu tiver M0 maior ou igual a P, M0 mais M1 maior ou igual a P ao quadrado, e por aí vai, eu consigo uma solução para isso daqui, com alguma variável aqui não divisível por P. Isso vai nos ajudar bastante. E um lema aqui de Schur, muito interessante, que diz o seguinte: todo polinômio não constante, né, para todo polinômio não constante, vale o seguinte: existem infinitos primos, tais que a congruência f de x congruente a zero módulo P tem solução.
É claro que se f tem uma raiz inteira, isso é verdade para todo primo, né? Mas mesmo se não tiver, eu garanto que tem solução para infinitos primos. Muito interessante isso aqui. Qual é a ideia da demonstração? Vamos aqui. Bem, desse ponto em diante, eu vou considerar Q maior ou igual a 3 e P um primo distinto de Q, e estou olhando agora, não é, para a forma P normalizada, tá bom? O grau vai ser Q tal, Q menos 1. Então eu fixo um Q e começo a olhar para os outros corpos p-ádicos, o que está acontecendo. E eu vou fixar o número de variáveis dessa forma, f, vou fixar como n, e n vai ser gama estrela de kq, que por esse resultado que eu mostrei para vocês, né, como q menos 1 divide k, eu tenho uma igualdade. Essa é a parte aqui que nos ajudou bastante. Então, eu tenho uma igualdade. Tá bom? Então, já tenho um valor, agora eu preciso de mostrar aqui para a gama estrela de kp, para todos os outros primos, vai ser ou igual ou menor igual a esse valor. É isso que eu preciso, né? Então, como é uma forma p normalizada, o número de variáveis, né, bem, meu n vai ter esse tanto de variáveis, e no nível 0, que é n sobre k, eu tenho esse tanto de variáveis aqui. Tá bom, para a gente poder ter como trabalhar, tá bom? Então, eu fixo a forma, tá aqui, para todo primo diferente desse primo Q aqui. Eu sei que gama de KQ já está fixado. Esse é o teorema lá do Godinho, Nepe, Rodrigues, Veras, está aqui. E agora eu quero ver o que acontece para os outros primos. Tá bom. E o lema A é simplesmente a normalização de Davenport. Agora, se P é diferente de Q, ó, e P divide K, se P divide K, né, ou seja, ele divide o Q menos 1, eu garanto que gama estrela de Kp é menor ou igual a gama estrela de Q. Fazendo como? Olhando para isso daqui, né, e aplicando essas desigualdades aqui, eu vou ver que isso aqui sempre vai acontecer, né? Usando essa fórmula aqui, perdão, deixa eu voltar. Usando essa fórmula aqui, ó, né, que vem da normalização, eu vou vendo que isso aqui é sempre maior que as potências de P que eu preciso. Bom, então, para esse caso aqui foi fácil. Se P divide K, eu vou sempre ter isso daqui. Eu posso usar Beauvais, tenho uma solução, aplico o lema de Hensel e está resolvido. Então, para P, perdão, dividindo K, eu já tenho que é menor que gama estrela de KQ. Ótimo. Agora, a parte principal é isso, né? Pega um Q maior ou igual a 3, satisfazendo ou a condição C tal ou a condição D tal, e vamos pegar um primo que não divide, né? Porque os que dividem eu já sei o que acontece. Então, se o MDC de K e P-1 for D, e D for menor que K, eu tenho o que eu quero aqui. Tá? Como é que eu vejo isso? Vou olhar isso aqui rapidinho. Olha, eu olho o módulo P, né? P não divide K, então o gama é 1. Então, olho para F0, D divide K, né? D é menor que tal, não pode ocorrer, né? Peraí, deixa eu me organizar aqui. Então, vou escrever K igual a dt e vou mostrar que esse caso não ocorre, por causa das condições aqui, tá bom? Então, não vou voltar lá nas condições, e vou pedir para vocês acreditarem em mim, né? Que T, né, esse múltiplo aqui de D, que dá o K, nunca vai ser menor que T, e eu fiz as condições C tal e D tal de tal maneira para que isso não aconteça, tá bom? Então, acredita em mim. Então, nós temos o caso T maior igual a tal mais 1. Agora eu uso a normalização, calculo D, né,
e vejo que D vai ser menor que isso, e isso é estritamente menor que M0. Ou seja, o número de variáveis é maior que grau. Uso o Chevalier, me dá uma solução coprima com P, uso Hensel. Tá bom? Então, esse caso também eu consigo fazer. Tá bom. Agora, opa, eu voltei. Tá bom. Agora vamos ver o seguinte. Vamos supor que tal não é divisível por 4. Se Q é um primo satisfazendo ou a condição C tal ou a condição D tal, então K mais 1 tem que ser composto. K mais 1 tem que ser composto. Por quê? Porque se K mais 1 for primo, eu já sei que dá congruente a 1 módulo K, né? É o resultado do Davenport e Lewis. Então, eu tenho que construir de tal maneira que seja composto. E isso vai acontecer. E se tal for divisível por 4, então vai existir infinitos primos dentro da condição C tal, que isso aqui é composto, e também infinitos primos, não necessariamente os mesmos, onde K mais 1 também vai ser composto. Isso é só uma contazinha muito simples, sabe? Se tal é ímpar, então a condição que está lá no C tal e D tal, isso daqui, me garante isso daqui, né? Que 3 divide K mais 1. Mas K mais 1 é maior que 3, então tem que ser composto. E se tal é par e não é divisível por 4, então eu tenho essa condição aqui, tá vendo? Tudo foi preparado para isso, tá? K mais 1 vai ser maior que 5 e é divisível por 5, então é composto também. Tá bom. E agora, eu simplesmente faço uma pequena mudança, né? Usando essa ideia aqui, juntando todas aquelas condições numa variável só, e vou ver que se tal é divisível por 4, eu escolho um primo maior que tal mais 1, e olho para esse número aqui, C tal menos 1 mais 1, e eu percebo que esse número é coprimo com P, então eu concluo isso aqui, né? Então, acrescento isso daqui. Como A e P são coprimos, existem infinitos primos, é o teorema de Dirichlet, que isso aqui acontece. Então, K mais 1 também vai ser composto nessa condição, né, de tal dividindo par. Tá bom? Vou passar isso aqui um pouco rápido, porque é só técnico isso daqui. Agora, vamos supor que é um primo satisfazendo qualquer uma das duas condições. Se tal é divisível por 4, vou assumir que K mais 1 é composto, né? O lema anterior diz que existem infinitos primos satisfazendo isso, escolhe um. E agora falta essa condição, né? Quando K divide P menos 1. Mesmo assim, eu vou ter isso. Por que isso é verdade? Como isso aqui é composto, eu tenho isso daqui, né? K é menor que P menos 1, né? K não é primo, então é menor que o primo, né? Então, a forma aditiva é P normalizada, o número de variáveis dá isso. Então, segue daquela parte 4, tá vendo? Da parte 4 que isso daqui vai acontecer. Que é exatamente o que Dodson diz, né? Quando isso acontece, eu tenho uma solução não trivial módulo P, com alguma variável coprimo com P, então eu uso o lema de Hensel e consigo uma solução módulo P. Então eu tenho isso daqui. Tá bom? As coisas vão ficando um pouco mais técnicas, mas não sei como evitar isso não. Agora, caminhando aqui para o final. Se um primo Q satisfaz as condições C tal ou D tal, e tal é divisível, se tal for divisível por 4, perdão, vamos assumir que K mais 1 é composto, tá bom? Lembra quem é K? K é Q tal, Q menos 1, né? Lembre disso. Q, uma vez fixado o Q, eu fixo K também, né? K é Q tal mais Q tal vezes Q menos 1. E estou supondo que ele é composto. Eu sei que existem infinitos primos, esse é o que nós mostramos para trás. Infinitos primos satisfazendo isso. Então, aqui eu tenho uma condição
necessário e suficiente. Quando que o gama estrela de K é congruente a 1 módulo K? Se somente se tal mais 1 divide Q menos 1. É isso que vai dar origem aos teoremas 1 e 2, né? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão concluir que todos os primos em C tal não satisfazem isso, então não vai ser congruente a 1, e os de D tal satisfazem isso, então vão ser congruentes a 1 módulo K. Tá bom? Isso aqui é só uma continha, né? Eu saio fazendo essa conta aqui, né? Eu já sei, já mostrei que gama estrela de K é gama estrela de KQ, então eu tenho essa igualdade, e eu saio fazendo essas contas aqui para ver quando é que isso aqui acontece, né? Suponho que R é 0, vou ter isso. Tá bom? Eu não vou só passando rápido aqui. Não é? Se R é diferente de 0, então eu tenho isso daqui. Então, vou ter isso daqui. Tá bom? Então, o que me interessa aqui é que essa parte aqui não seja 1, né? Porque eu estou nessa parte aqui, né? Isso aqui não pode ser menos 1, porque senão o produto vai dar 1. Aí eu saio fazendo a conta, quando é que isso daqui não é menos 1? Então, vou ter que ter isso daqui. Mas K é congruente a 0 módulo Q, né? E Q é maior que tal mais 1, então isso daqui não é 0. Então, vou ter que R é congruente a tal mais 1, tá aqui, módulo Q. Mas R e tal mais 1 são todos números positivos menores que Q, então a diferença entre eles é menor que Q. Então, a única possibilidade é a igualdade, mas isso é um absurdo, né? Porque são diferentes, tá bom? É o que eu mostrei, que eles são diferentes. Então, eu tenho que gama estrela não é congruente a 1 módulo Q. Então, se Q divide K, nós temos isso, né? Porque para todo primo, para o primo Q, isso não acontece. Então, Q divide K não pode acontecer também, né? E completa a demonstração. Tá bom? Foi um pouco rápido, mas é só por causa, o importante é isso aqui. Tá? O importante é perceber isso daqui. O resto, tá vendo? São contas bem simples. Agora, para concluir, para provar o teorema 2, né, que é aquele exemplo de infinitos graus onde gama estrela de K é congruente a 1, é olhar que todo mundo que satisfaz o D tal, né, eu tenho isso daqui. Né, e quando isso acontece, gama estrela de K é congruente a 1 módulo K. E para provar o teorema 1, é só olhar que todos da condição C tal, né, eu tenho que separar o caso, dividir por 4, não dividir por 4, se K1 é composto ou não, e tal. E vou trabalhando nisso, e vou chegando que não vou ter a condição tal mais 1 dividindo Q mais 1. Né? Como eu não tenho essa condição, o lema acima me mostra que gama estrela de K não é congruente a 1, módulo K. Então, com isso, nós espero não ter corrido muito, mas é a ideia geral da demonstração. Agora, uma coisa só, um comentário final, é que todos os contra-exemplos que nós produzimos, né, exemplos e contra-exemplos, todos são pares. Né? E para todos os ímpares, eu tenho gama estrela de K congruente a 1 módulo K. Para todos os ímpares que eu já calculei, não são muitos, né? Eu calculei até agora, isso acontece. Então, para K ímpar, eu não sei responder, não sei se a conjectura é verdade ou não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência de me ouvir aí. Muito obrigado, Emar. Muito obrigado. Eu queria saber se tem algum comentário, alguma pergunta para o professor Emar. É muito técnica essas coisas, é complicadinho, né?
Eu tenho uma dúvida, eu queria saber, vocês ainda estão trabalhando nesse assunto, no caso K ímpar que você acabou de falar, ou A estão dif- trabalhando em outras coisas? Nós estamos trabalhando agora, a última coisa que nós estamos mexendo é tentar ver se conseguimos mais valores, né, de gama estrela, para ver se você tem um universo um pouco maior para tentar ter alguma ideia. Mas a grande dificuldade, por exemplo, de usar a mesma abordagem é que para nenhuma classe de ímpares eu tenho uma fórmula exata para algum primo. Isso é que eu não tenho, sabe? Se vocês tiverem uma guardada em Uberlândia, me mandem. Mas, né, toda a chave desse artigo foi ter um caso onde eu sei calcular exatamente, né? Porque geralmente você calcula cotas, né? Ah, é menor que tanto. Para mostrar igualdade, você tem que produzir um contra-exemplo, né? Que não é uma coisa trivial, né? Então, quando você consegue um, você tenta explorar ao máximo, né? Mas para ímpares, eu pelo menos não sei encontrar nenhum caso, não. Entendi. Obrigado. Alguma outra pergunta para o professor Emar? Algum comentário? Bom, então... Então, vamos agradecer novamente ao professor Emar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor Emar. Lembrando novamente a todos, né, para se inscreverem no canal do evento. Espera aí, tem uma mensagem aqui no grupo. Ah, obrigado, sim. E eu vou parar a gravação, ok? Muito obrigado pela presença de todos.